A pedido da defesa dos réus, o Supremo Tribunal Federal ouviu hoje depoimentos dos ex-comandantes da Aeronáutica Carlos de Almeida Batista Júnior e do Exército Marco Antônio Freire Gomes, que falaram como testemunhas. O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, também participou da audiência. José Batista Júnior, Freire Gomes foram indicados como testemunhas de defesa do ex-major do Exército Ailton Barros, que é réu no chamado Núcleo 4 da suposta organização criminosa. E quem tem mais informações sobre estes depoimentos pra gente, direto do plenário do Supremo Tribunal Federal, é o repórter Édio Ferreira Júnior. Boa noite para você, Édio. É isso aí, pessoal. Boa noite para vocês aí da bancada, boa noite a quem nos acompanha no canal de O Tempo no YouTube. Hoje eu estou num espaço diferente, a gente está sempre do lado de fora. Hoje a gente está aqui no plenário do Supremo Tribunal Federal, onde são realizados os julgamentos e que são transmitidas pela TV Justiça, e a maioria das pessoas conhece aqui esse espaço pela TV. Hoje o STF deu continuidade à fase de depoimentos das testemunhas de defesa dos réus, dos indiciados por tentativa de golpe de Estado em 2022, após as eleições em que Jair Bolsonaro saiu derrotado. O plenário da primeira e da segunda turmas, que ficam no anexo aqui do STF, de lá foram transmitidas esses depoimentos, como foi feito no primeiro núcleo 1, do qual o ex-presidente Jair Bolsonaro fazia parte, e só transmitido aos jornalistas credenciados. Então a gente esteve acompanhando ali, e hoje teve nomes de peso tanto das Forças Armadas como da política. Então, das Forças Armadas depuseram mais uma vez o ex-comandante do Exército, Freire Gomes, o ex-comandante da Força Aérea Nacional, da Aeronáutica, Batista Júnior, e o presidente do PL, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, Valdemar Costa Neto. Os depoimentos foram prestados ali e não trouxe nenhum diferencial, assim, até dos que foram transmitidos. O do Freire Gomes, que seria transmitido no início, já começando a sessão com ele não foi transmitido, a gente não teve acesso ainda, ele só vai ser liberado nos autos, após os depoimentos de todos as outras testemunhas que está prevista aí para ocorrer até 27 de julho. Então a gente teve aí, no depoimento do Batista Júnior, do brigadeiro Batista Júnior, ele voltou a falar das ameaças que ele vinha sofrendo após ter sido contrário a minuta do golpe que foi apresentada, segundo ele, foi apresentada para os comandantes das Forças Armadas na época. E ele disse que a partir daí ele passou a sofrer muitos ataques, ele e a família dele, muitos ataques nas redes sociais, e ele atribui esses ataques de aliados e de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro como uma tentativa de intimidação para que eles mudassem de opinião e passassem a aceitar e a aderir à tentativa de golpe de Estado. Então, até o dia 27, o Supremo deve ouvir pelo menos até 178 testemunhas. Algumas são descartadas ao longo do processo, então pode ser que até lá não sejam ouvidas todo esse número, mas foram apresentados 178 testemunhas de defesa desses acusados, dos indiciados dos núcleos 2, 3 e 4. São esses núcleos restantes aí. O núcleo 1 já foi ouvido na primeira fase e agora fica a segunda ouvindo as testemunhas de defesa dos núcleos 2, 3 e 4. Tanto o brigadeiro como o general e o Valdemar Costa Neto foram ouvidos como testemunhas de defesa do núcleo 4. Esse núcleo é apontado pela Procuradoria-Geral da República como responsável por disseminar informações falsas e descredibilizar o sistema eleitoral das urnas eletrônicas para convencer os comandantes das Forças Armadas a aderirem a essa tentativa de golpe de Estado. Eles foram ouvidos e agora a gente segue aí com os próximos depoimentos a partir de amanhã. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Ed, pelas informações. Os ex-comandantes devem ser ouvidos novamente amanhã, indicados pela defesa do ex-assessor presidencial Felipe Martins, réu em outro núcleo. E a Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de mais 7 réus do Núcleo 1 da trama golpista. A manifestação foi enviada ao ministro Alexandre de Moraes e faz parte das alegações finais, a última fase antes do julgamento dos acusados, que deve ocorrer até setembro deste ano. O documento tem 517 páginas. O procurador-geral Paulo Gonet defende que Bolsonaro
e os demais réus sejam condenados pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e danos ao patrimônio tombado. Sobre o papel do ex-presidente na trama, em um dos trechos do texto, Paulo Gonet diz o seguinte, abre aspas, sua liderança sobre o movimento golpista, o controle exercido sobre os manifestantes e a instrumentalização das instituições estatais para fins pessoais e ilegais são elementos que provam, sem sombra de dúvida, a responsabilidade penal do réu nos atos de subversão da ordem democrática. Além de Bolsonaro, a PGR pediu a condenação de Walter Braga Neto, general do Exército, ex-ministro e vice de Bolsonaro na chapa das eleições de 2022, general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Também estão no grupo Alexandre Ramagem, que é ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, e tem mais gente, né, Síria? Tem sim, André, olha só, são eles, Paulo Sérgio Nogueira, general do Exército e ex-ministro da Defesa, Mauro Cid, delator e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Na manifestação, o procurador-geral descreveu o papel do ex-presidente Jair Bolsonaro na chamada trama golpista. Segundo ele, Bolsonaro figura como líder da organização criminosa e foi o principal articulador e maior beneficiário das ações para tentar implantar um golpe de Estado no país, isso em 2022. E com o apoio de membros do alto escalão do governo e de setores estratégicos das Forças Armadas, mobilizou sistematicamente agentes, recursos e competências estatais à revelia do interesse público para propagar narrativas inverídicas, provocar a instabilidade social e defender medidas autoritárias, foi o que disse o procurador. E a Procuradoria-Geral da República fez críticas ao comportamento de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, no processo de colaboração premiada firmada com o Ministério Público. Embora reconheça que ele contribuiu para o esclarecimento dos fatos, a PGR afirma que Cid omitiu informações muito importantes. Ainda segundo o documento, o comportamento de Mauro Cid foi contraditório e comprometeu parte da colaboração dele. Pois é, a PGR descarta a concessão de perdão judicial e a possibilidade de conversão automática da pena privativa em liberdade, em restritiva de direitos e da redução máxima de 2/3 da pena. Benefícios que exigem, segundo o Ministério Público, colaboração efetiva, integral e pautada pela boa-fé. A proposta da PGR é que Mauro Cid receba redução de 1/3 da pena, como forma, então, de reconhecimento pela contribuição dele. Com a apresentação da manifestação da PGR, começa a contar o prazo de 15 dias para que a defesa de Mauro Cid, delator na investigação, apresente as alegações finais ao STF. Em seguida, será a vez das defesas dos réus apresentarem as alegações no mesmo prazo. Só depois de receber todas as manifestações, a data do julgamento será marcada. Mas aí o senador mineiro Cleitinho se manifestou pelas redes sociais após a PGR pedir a condenação de Bolsonaro. Por meio de uma rede, ele pediu impeachment do ministro Alexandre de Moraes, se responsabilizou e falou que o Congresso é responsável por não enfrentar o STF e ainda pediu apoio dos seguidores para que eles façam pedidos formais de afastamento de Moraes. A PGR acaba de encaminhar para o STF o pedido de condenação e prisão do Bolsonaro. E o que vocês acham que o STF vai fazer? Vai mandar prender o Bolsonaro. Agora, sabe de quem que é essa culpa? Dos senadores, do Senado, que sempre ficou de joelho pro STF. Agora, quantos senadores como eu vai se posicionar pedindo também o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes? Então, sabe o que você faz, você que está vendo esse vídeo? Cobre do seu senador, porque a culpa de tudo que está acontecendo dentro do Brasil é culpa do Senado Federal. E eu não vou me calar. Eu não tenho medo. Vamos pra cima, tamo junto.
Aí, manifestação do senador mineiro Cleitinho convocando os seguidores dele, né, por meio de uma rede social, a se manifestarem também sobre esse tema que tem dado o que falar bastante aí em Brasília, principalmente, né, Ana Paula Ramos? É isso mesmo, Cília. E eu gostaria de destacar 2 pontos, né, dessa questão. Primeiro, essa denúncia, essas alegações finais da Procuradoria-Geral da República, em que ela reafirma esse papel de liderança do ex-presidente Jair Bolsonaro nessa suposta trama golpista. Inclusive, ela destaca ali o uso da máquina pública nessas ações, principalmente para desacreditar as urnas eletrônicas, né? O procurador-geral fala que todo cidadão ele tem o direito de ter sua opinião, de manifestar essa opinião, mas quando a pessoa está ali imbuída de um cargo público, ela precisa ter mais responsabilidade do que ela fala. Inclusive, ele responsabiliza, de certa forma, o ex-presidente Jair Bolsonaro pelos atos do 8 de janeiro de 2023, por conta de todo esse discurso que a PGR alega que acabou inflamando mesmo esses manifestantes a cometerem aqueles atos de vandalismo na Praça dos Três Poderes. Vai ser muito difícil, né, que o ex-presidente não seja condenado, né? O sentimento é de que a primeira turma vai acabar condenando todos os integrantes desse núcleo 1. E agora a discussão já é outra, né? Já estão passando ali para discutir se ele vai realmente cumprir uma prisão em regime fechado ou se ele teria direito a um domiciliar por conta dos problemas de saúde dele, né? Outro ponto que eu acho que também é bem interessante a gente destacar é a questão do Mauro Cid. A delação dele vem sendo muito questionada, principalmente pelos advogados de defesa dos réus, e a PGR apontou realmente essas contradições nos depoimentos dele, nessa boa vontade dele de fazer a colaboração. Mas o que eu gostaria de destacar mesmo é que, inclusive, só para acrescentar, essa delação ela pode ser revista. O ministro Alexandre de Moraes, a primeira turma, ela pode, inclusive, não conceder nem 1/3 ali, se quiser derrubar tudo, eles ainda podem decidir sobre isso. Mas o que a PGR apontou ali, que eu acho que é importante também a gente destacar, é que a delação, ela é um elemento central na denúncia, mas ela não é o único embasamento. As acusações, elas têm outras provas ali que embasam, né? Contatos telefônicos, troca de mensagens, dados de georreferenciamento, né? Que é aquela localização pelo celular, busca e apreensão dos computadores dos réus, foram encontrados muitos arquivos de documentos, inclusive teve uma busca e apreensão na sede do PL e que foram encontrados documentos impressos ali, o plano, o Copa 2022, que eles falam, que é um plano que previa o monitoramento das autoridades, principalmente ali do ministro Alexandre de Moraes. Esse plano ele estava impresso, ele tinha um documento impresso na sede do PL. Então, todos esses elementos, essas provas, né, os elementos probatórios que eles chamam, eles são bastante robustos e já independem dessa delação tanto do coronel Mauro Cid. Então, mesmo que tenha algum problema ali na delação, a PGR, ela destaca que tem vários outros elementos probatórios que embasariam as denúncias e até a condenação desses acusados. Pois é, Ana, o tenente-coronel Mauro Cid, que a gente vê nas imagens aí, no momento em que ele prestou um dos vários depoimentos que ele prestou, o problema foi exatamente aquela quantidade de contradições em que ele foi caindo, né? E várias contradições. Ele chegou a momentos que ele escondeu coisas que ele sabia, informações que ele tinha, que eram necessárias ali. Por exemplo, a história da caixa de vinho cheia de dinheiro. Também outras informações que ele teria escondido. Uma dessas informações, uma informação absolutamente indispensável nessa trama toda, que foi aquela operação Punhal Verde e Amarelo, que pretendia assassinar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e também o ministro Alexandre de Moraes. Essas informações só foram aparecendo à medida em que ele foi sendo apertado ali nas investigações, nos momentos de pronunciamento, em que ele falava. E ele só chegou a dizer isso, ou seja, isso atrapalhou e certamente aumentou o tempo dessa investigação. Se ele tivesse dito antes, conforme o acordo que ele assinou, o acordo de colaboração premiada, para exatamente passar todas as informações, é um contrato. Esse acordo é um contrato. Ele fez um contrato com o Ministério Público e
em vários momentos ele titubeou, ele não passou informação de forma precisa, ele vazou informações, desabafou, como ele disse, em momentos de muita tristeza, desabafou com outro, levou as informações que ele estava passando para fora e agora a gente vê que corre o risco, como você disse, né, Ana, de perder não apenas 1/3 aí da premiação que ele receberia, mas de perder ainda mais nessa colaboração, e acabou que ele desagradou tanto um lado quanto o outro, porque ao falar, ao denunciar, ao delatar ali os companheiros antigos, ele naturalmente desagradou a toda a turma e acabou desagradando também a justiça, porque no final das contas ele tropeçou demais e agora corre o risco aí de perder tudo isso e ficar sem um lado, ficar sem o outro. Nem centro vai sobrar para Mauro Cid se a coisa continuar desse jeito, né, Ana? Por exemplo, ele comenta desse plano Punhal Verde e Amarelo que previa a prisão de autoridades e até o assassinato, né, do agora presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do vice Geraldo Alckmin e do ministro do STF Alexandre de Moraes. Ele disse que não tinha conhecimento desse plano, mas os investigadores da Polícia Federal só chegaram a esse plano por conta dos dados que encontraram no celular dele. Ele mantinha conversa com vários militares que estavam envolvidos nesse plano. E por conta disso, inclusive ele intermediou, né, que você comentou da sacola de vinho. Um desses militares pediu dinheiro para ele para financiar essas ações. Ele disse que achava que era só para financiar pessoas virem para o acampamento do QG aqui em Brasília, transporte, hotel de alguns manifestantes. Ele achava que o dinheiro era só para isso, mas ele levou 100 mil, né? Ele mesmo deu esse valor, que ele conseguiu com o general Braga Neto. Segundo as investigações, também o general Braga Neto teria conseguido esse dinheiro com representantes do agronegócio. E daí o Braga Neto entregou para o Mauro Cid, Mauro Cid entregou para um desses militares que fazia parte desse planejamento do plano do Punhal Verde e Amarelo, que incluía aí monitorar o ministro Alexandre de Moraes. Eles chegaram a quase fazer uma ação, mas aí chegou de última hora, eles desistiram. Mas assim, foi um plano que ele disse que não conhecia, mas que os investigadores só descobriram por conta dos dados que estavam no celular dele. Lembrando que amanhã continuam aí as oitivas, né? Amanhã continuam, portanto, as oitivas do Núcleo 4, né? Amanhã, dia 16. E essas audiências, gente, das testemunhas do Núcleo 2, elas continuam também. Estão previstas até o dia 21 de julho, viu? Eu falo do Núcleo 2, né? Entre os dias 21 e 23 serão ouvidas as testemunhas arroladas pelas defesas dos réus do Núcleo 3. Então, no Núcleo 4, amanhã, novos depoimentos, portanto.